Eu trabalho no mercado há algumas décadas e trabalhei no governo Fernando Henrique, em épocas de crise pesada. Passei por algumas crises nos últimos 15 ou 20 anos. Eu nunca vivi o que a gente tem vivido nos últimos 3 anos. Antigamente, as crises vinham e você sabia que era uma questão localizada e que em algum momento ia passar, possivelmente com algum apoio externo, com algum, enfim, respaldo das instituições internacionais, como em 98, depois em 2002 o Lula também foi buscar esse respaldo na carta aos brasileiros, mas de 2014 para cá tem sido mês a mês. Obviamente que se você olhar o momento da delação do Joesley, os preços ali na véspera refletiam o que existia de mais positivo nos últimos 3 anos acerca do Brasil. A reforma da Previdência estava 2 semanas de ser votada, 2 ou 3 semanas. Parecia que estava indo muito bem. E subitamente surge aquela... Não é nem surge a delação, você pode até imaginar que houvesse uma delação, surge um vazamento da delação naquele momento. É muita coincidência. No momento em que você está há 2 ou 3 semanas de aprovar uma reforma que teria sido um divisor de águas, mas que faz com que se unam contra ela todas as corporações ligadas ao setor público, empresários, enfim. Tem a gama de interesses contrário à reforma da Previdência no Brasil é uma coisa gigantesca. Eu fui para o setor público 2 vezes, eu era muito novo. A primeira vez, quando Fernando Henrique foi feito ministro do Itamar, um ato de insanidade, porque o Fernando Henrique era o 4º ministro do Itamar, no horizonte de tempo de 6 meses. E a segunda vez foi para ser diretor do Banco Central, aí já em 97, aí já tinha mais experiência. E eu acho que é muito rico a experiência de quem vai do setor privado, sobretudo do setor financeiro, para o governo. Você traz, eu diria, para o plano decisório, sobretudo no Banco Central, uma experiência do setor financeiro que é importante para as decisões que você discute, que você eventualmente toma lá, sobretudo porque você tem uma ideia um pouco melhor da reação do setor financeiro a determinados movimentos que você eventualmente tem que fazer. Quando você volta para o setor privado, você tem uma dimensão de como é que funciona o setor público. Eu diria assim, a coisa que mais me marcou no setor público é que quando nós estamos aqui no setor privado, você tem a impressão de que o formulador de política pública, ele quase sempre sabe mais o que está fazendo do que quem está do lado de cá do muro. E nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente está lá e sem noção do que deve ser feito naquele momento, as dúvidas assolam as pessoas que estão lá, do mesmo jeito que assolam aqui. E nem sempre lá você tem a resposta. Então, ter esta percepção, eu acho que ajuda muito. No mínimo, a você desmistificar o que é Ministério da Fazenda, Banco Central, etc. Essa eterna discussão entre gestão pública e gestão privada, eu acho que é uma falsa discussão. Eu acho que o que existe é uma discussão ética. Quer dizer, as pessoas nos Estados Unidos, na Europa, elas vão para o governo, elas saem do governo, você tem governança, você tem regras e, sobretudo, as pessoas têm a sua própria governança, o seu próprio, eu diria, código de ética e que deveria balizar as atitudes que tomam de um lado ou de outro. Nem sempre isso aqui no Brasil é verdade. O que acaba acontecendo, eu acredito e temo,
quando você olha os últimos 10 ou 15 anos, é que essa discussão se acirrou de uma tal forma que hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas no setor privado que tenham disposição para ir para o setor público. As pessoas inverteram a lógica de que existe uma presunção da inocência, existe uma presunção da culpa. Se você for inocente, você prove. E é muito pouco convidativo, eu acho, esse ambiente todo tumultuado e de caça às bruxas e de perseguição para alguém ir para o setor público. E daí a surpresa dessa equipe econômica que eu mencionei, que se dispuseram a ir para o setor público com tudo que pode acontecer de retaliação, de violência, devido a esse tipo de radicalismo que passou a imperar no Brasil, né?